Boa tarde, terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula, né? Aula de geografia. Então, tirem os livros de vocês, abram na página 28, livro de geografia, tá? E vamos começar agora aqui a leitura, né? E logo após vocês vão responder as atividades, tá? Então, prestem bastante atenção. A aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo, né? Então, a parte da Terra onde existe solo apresenta-se diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros baixos. Uns são planos, outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto das formas do terreno na superfície da Terra. Então, relevo é a Terra, né? É a parte da Terra em que nós pisamos, tá certo? Então, ela tem algumas ondulações, né? Que a gente dá um nome que a gente vai conhecer já já. Ela também tem alguns planos elevados, né, mais altos, outros mais baixos, tá? Então nós vamos conhecer aqui as formas de relevo agora. Há diferentes formas de relevo da superfície terrestre, sendo as principais planícies, planaltos e montanhas, tá? Então o que são planícies, né? As planícies, elas apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou apenas levemente onduladas. Elas não são tão altas, né? Elas são um pouco elevadas, né? Com poucas ondulações, certo? Já os planaltos, eles apresentam terras mais elevadas do que as planícies, mas também planas ou levemente onduladas. Então, os planaltos também, eles são um pouquinho mais altos que as planícies, mas também são um pouco onduladas também, tá certo? Vamos para a página 29. Aí nós temos agora as montanhas, né? As montanhas, elas são grandes elevações de terra. No Brasil, não há ocorrência recente de montanhas. Então, as montanhas são bem altas, né? Mais do que as serras. E aqui no Brasil nós não conhecemos, não temos nenhuma montanha, tá? Então, existem ainda as variantes do relevo, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Segue alguns exemplos. Então, nós temos as depressões, né, que são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Depressão é aquela parte mais baixa do relevo, né? Tipo um buraco, né? E são as depressões. Vales são terrenos menos elevados localizados entre montanhas ou morros, né? Vale é aquela passagemzinha, né? Tipo uma viela, né? Que fica entre os morros, certo? Ou entre as montanhas também. Montes são elevações de terra menos acentuadas do que uma montanha. Então o monte ele é mais baixo do que as montanhas, tá? Ele tem uma elevação de terra menor do que as montanhas. Ilha é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, dos rios e dos lagos, né? Então, ilha, a gente costuma sempre dizer, né, que ilha é uma porção de terra, né, que fica no meio dos oceanos, dos rios, dos lagos, certo? Cordilheira é o conjunto de montanhas relacionadas entre si. São várias montanhas, né? Cordilheira, várias montanhas. A maioria dos relevos eles apresentados localiza-se nos continentes. Só as ilhas se encontram nos mares, nos rios e nos lagos, tá certo? Aí vem a ação humana no relevo terrestre. O que é que a gente faz, né, para que o relevo tenha essas transformações? Então, a maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam a construção de cidades e estradas, o plantio, a criação de gado, etc. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso de rios e etc. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o nosso relevo, tá bom? Então, isso aqui, nós falamos um pouco sobre o relevo, né, aqui do nosso país. E nós temos agora, vocês vão responder as páginas 30 e 31, né, do livro de geografia. Depois que vocês terminarem
atividade de geografia, vocês vão fazer a leitura do livro de português, tá? A mesma leitura da aula passada, tá certo? Que é da página, deixa eu ver aqui, leitura da página 46, tá? E logo em seguida, vocês vão estar vendo um vídeo falando sobre fábulas, tá? É uma fábula, o vídeo é uma fábula, né? Que tem o nome de O Leão e o Rato. Então, vocês vão assistir esse vídeo, tá? E no grupo eu vou colocar umas questões para vocês, falando para vocês responderem, que está relacionado ao vídeo que vocês vão ver da fábula, tá certo? Então assistam prestando bastante atenção para poder responder essas questões, tá? As questões que eu vou botar no grupo vocês vão copiar, né, no caderno de vocês na matéria de produção de texto, tá bom? Tchau, até amanhã.